Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Wilson Camargo e eu quero falar nesse vídeo sobre o alimento espiritual. Preste atenção. Isso aqui é um copo de leite, tá vendo? Leite. Só leite. Agora veja o que a palavra de Deus nos diz. Lá em Hebreus capítulo de número 5, versículo 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então veja bem, muitas pessoas, elas não sabem o que é ser um menino espiritual. O que é uma pessoa que ainda é uma criança espiritual? Porque a vida espiritual, ela é como a vida natural. Há um crescimento na vida espiritual de qualquer pessoa. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você nasce do Espírito. Não foi isso que Jesus disse a Nicodemos? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é espírito. Agora você nasce do Espírito, você vai ter que desenvolver um crescimento espiritual. E o apóstolo Paulo chega a dizer que o nascimento de uma pessoa no âmbito espiritual, ele gerava nele, gera em nós até hoje, dores de parto, para que nós possamos gerar filhos espirituais. Então, quando você nasce do Espírito, você é uma criança espiritual, você tem pouco conhecimento de Deus, você não tem muito conhecimento a respeito das doutrinas básicas da salvação. E o que temos visto hoje em dia? Milhares de pessoas têm aceitado a Jesus, mas elas não têm desenvolvido um crescimento espiritual. Por quê? Porque elas aceitam a Jesus, são crianças espirituais, não no sentido de que eu estou querendo ofender a pessoa, porque esse termo, criança espiritual, muitas vezes é usado quando algum religioso quer criticar o movimento do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Isso aí já é blasfêmia, não tem nada a ver com o que eu estou falando, de criticar as ações do Espírito Santo, de falar mal, que dali é pura carne, é coisa do diabo. Não é isso que eu quero dizer. Quando eu falo uma criança espiritual, eu estou falando no sentido de que a pessoa nasceu de novo, nasceu do Espírito e precisa crescer. Mas as pessoas não têm tido esse crescimento. E como resultado disso, milhares de pessoas têm vivido uma vida cristã à base de leite. Só o leitinho. O que será? O que é esse leite? Esse alimento que elas começam, que toda criança tem que se alimentar de leite, mas uma hora ela passa a se alimentar de algo mais sólido, que a Bíblia diz que é a própria palavra de Deus, que é o alimento sólido para nosso espírito, para que nós possamos nos tornar fortes em âmbitos espirituais e nos tornarmos maduros. Mas muitas pessoas não têm tido este alimento espiritual. Até porque elas têm rejeitado este alimento. Elas preferem o leitinho, elas preferem a chavinha ungida, elas preferem o pedaço lá de papel consagrado, eles preferem a água que veio lá do Rio Jordão, a areia que veio lá de não sei na onde, como se isso de fato fosse algo gigantesco. A princípio quando você começa a caminhada cristã. Isso é algo assim que talvez possa até trazer alguma experiência para você com Deus. Mas, meu irmão, Deus não quer que você fique preso a essas coisas. Deus não quer que você troque o elemento pela palavra. Deus não quer que você troque a comida sólida, que é a sua palavra, apenas pelo leitinho, pelo básico, por aquilo que te dá algum extra espiritual, o que te leva a ter uma experiência com o Espírito de Deus, que te leva a ter uma cura ou uma prosperidade. Isso é apenas um elemento de fé, em um ato profético, usado por um pastor naquele momento. Mas o que Deus quer é que você cresça no conhecimento da sua palavra, que você se alimente da sua palavra, como os profetas comiam aquele rolo e profetizavam em nome do Senhor. Aí você vai se tornar forte. O que vai acontecer? Você vai deixar de lado
né, as coisinhas, a areinha do deserto, lá de Israel, você vai deixar de lado a pedra de não sei na onde, essas coisas, você vai deixar de lado. E o que vai acontecer? Aí vai vir uma crise. Aonde? Nessas instituições que trabalham apenas com esses elementos, porque eles não querem que a pessoa cresça no conhecimento da palavra. Muitas pessoas não querem que você se fortaleça, porque senão você não vai mais ficar preso a essas coisas. Agora, uma coisa é certa, Deus criou o homem para ficar preso a alguma coisa, a não ser a sua palavra? Deus criou o homem para se apegar a um elemento? Claro que não. Claro que não. Para você ter ideia, a serpente de bronze, que foi usada como um ato profético por Moisés lá no deserto, quando os serpentes estavam envenenando aquele povo, eles estavam morrendo, aí Deus falou, Moisés, levanta uma serpente de bronze. E todos que foram picados por essas serpentes aqui no deserto, ao olhar para essa serpente na haste que você vai pendurar, eles serão curados. Moisés fez um ato profético. E o povo olhou, quando o povo olhava para aquela serpente de bronze pendurada naquela haste, eles eram curados daquela doença, daquele veneno da serpente no deserto. Aí o que acontece? Com o passar do tempo, o povo começou a idolatrar aquela serpente de bronze. Começou a acender incenso para aquela serpente de bronze. Para você ter ideia, segundo as Escrituras, foi no tempo do rei Ezequias que ele destruiu esses altares. E naquela época ele destruiu os altares da idolatria, ele também derrubou a serpente de bronze que o povo estava idolatrando por causa desse episódio de Moisés. E quando Jesus veio ao mundo, ele disse a Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, meu irmão, o que Deus quer é que os seus olhos estejam fixados em Jesus, na palavra dele, e não apenas num elemento, não apenas num objeto. Você tem que crescer espiritualmente. Você precisa conhecer as Escrituras. Você não pode ver apenas a base de campanhas, a base de elementos, senão daqui a pouco você vai começar a ter uma vida espiritual baixa, você vai começar a ter problemas. Quando você tiver que enfrentar o mal sozinho, quando você tiver que falar do amor de Deus para uma pessoa, você precisa conhecer a palavra de Deus. Eu conheço pessoas que, por não conhecerem a palavra de Deus e por ficarem apenas no elemento, no ato profético, ele acabou não tendo força para permanecer na presença de Deus. Ora, é óbvio. Por quê? Estas coisas podem até trazer alguma experiência com Deus, mas elas não substituem o alimento sólido, que é a palavra do Senhor. Até porque Jesus disse, vai passar tudo que é material que você imagina vai passar, mas a minha palavra não passará. Então, meu irmão, fique com a palavra de Deus. Se você tem tido experiências com o Senhor através de atos proféticos, de não sei que lá ungido, de não sei na onde, de onde que veio, até porque Jesus falou à mulher de Samaria, quando ela perguntou, Senhor, é no monte ou em Jerusalém que temos que adorar? E Jesus disse, é chegada a hora e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo, olha, mulher, não tem essa de monte, não tem essa de Jerusalém, porque o monte era o altar da adoração para os samaritanos e Jerusalém era o local da adoração para os judeus. E havia aquela briga entre aqueles dois grupos, samaritanos e judeus, até mesmo no que diz respeito à adoração. Aí Jesus chega e diz, é chegado o tempo em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorarão o Pai, mas sim em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo, chegou o tempo das pessoas se desapegarem ao material e se ligarem ao Espírito de Deus. Em nome do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar, abrir os seus olhos para a palavra dele. Muitas pessoas têm rejeitado a palavra. Tem gente que nem acredita mais que a gente... Tem pessoas que falam, não adianta você ler a Bíblia. Não adianta. Você tem que viver. É verdade, temos que ler e viver. Mas elas usam dessas expressões para dizer às pessoas, não leia a Bíblia, apenas viva a fé. Então você vive a fé e não lê a Bíblia. Como é que você vai desenvolver a fé que agrada a Deus? Então, olha, para concluir, Hebreus 5,14. Mas o mantimento sólido
é para os perfeitos. Então, o que significa? Enquanto você está no leitinho, você ainda é imperfeito. Você ainda é fraco espiritualmente. Você ainda pode ser levado por ventos de doutrina. Você ainda pode ser enganado. Aí a pessoa vira para você e fala assim: irmão, é de 1000 para cima. Se você der, você será abençoado. Aí quando você vai comer o alimento sólido, você descobre que não tem nada disso na Bíblia. Cada um contribua segundo o seu coração. Que a palavra de Deus deixa bem claro que o Senhor abençoa sim quando você é fiel à sua obra, você sustenta a sua obra, mas não há ali uma restrição, não há ali uma divisão. Ah, se fulano der tantos 1000, ele vai receber muito mais do que aquele que não está dando nada. Então, meus irmãos, cuidado, cuidado. Ah, você está criticando? Não, eu só estou te orientando. Não deixe a palavra de Deus empoeirar no canto da sua casa. Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, porque ela é a base da nossa fé. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus. E alimento sólido, palavra de Deus.